o despertar no mundo espiritual. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Dor e sofrimento fazem parte da vida humana sem exceção. E certamente, lidar com morte é um dos desafios mais delicados que todos vivemos ou viveremos algum dia. Única certeza da vida, diariamente um número enorme de encarnados deixa suas vestes materiais e passa a habitar as esferas espirituais sem a mínima noção do que as espera. Apesar disso, e de ser uma realidade da qual ninguém consegue escapar, geralmente temos muito medo e angústia ao falar desse assunto. Vivemos o aqui e o agora, e seja por medo, ou seja por pura imprudência, ignoramos o porvir. E essa ignorância nos coloca muito vulnerável ao que vem depois da morte do corpo físico. Não se trata de banalização da dor, obviamente. Ao contrário, a dor é real e quase sempre é enorme. Somente quem se despede de um ente querido no silêncio de um túmulo consegue dimensioná-la. E, por mais ampla que seja a nossa compreensão, a dor existirá. Mas essa dor pode, sim, encontrar algum conforto através do conhecimento do que ocorre após o desencarne. O que acontece com nossos entes queridos quando momentaneamente dele nos separamos? O que acontecerá conosco quando for a hora de nossa partida? Para onde iremos e o que nos tornaremos após o desenlace do corpo físico? O que acontece quando despertamos no mundo espiritual? À luz da doutrina espírita, vamos encontrar respostas fundamentais que podem luarizar esse delicado momento de transição, fazendo-nos compreender que o túmulo não é o fim. Ao contrário, renascer para a vida verdadeira enseja em si a oportunidade misericordiosa da evolução que o alto nos dá. A morte não é o fim, mas o fim do corpo físico. Como tudo que é material, como a roupa que hoje vestimos, o carro onde viajamos, a casa onde moramos, um dia tudo isso se perderá pelo tempo e desgaste. Tudo que é material se degrada. Assim é o nosso corpo físico. Ele durará mais ou menos tempo, conforme nossa programação reencarnatória, nossa genética e o bom ou mau uso que fazemos dele. Mas essa veste carnal, de qualquer forma, é finita. O Espiritismo é muito claro na resposta que nos dá sobre o que nos acontece quando nos desfazemos do corpo material, como veremos mais à frente. Mas já podemos adiantar: o que permanece após a veste carnal é a vida. Vida em abundância. A morte é apenas uma mudança de plano. No Livro dos Espíritos, questão 149, Kardec pergunta: o que se torna alma no instante da morte? E a resposta: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que, momentaneamente, ele havia deixado. No Evangelho segundo o Espiritismo, em Progressão dos Mundos, vamos encontrar, abre aspas, o progresso é a lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Os Espíritos também nos ensinam que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal,
primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é apenas secundário. Ele poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Como uma boa analogia usada aqui em palestra anterior, vamos lembrar a imagem do barquinho que, navegando em direção ao horizonte, vai aos poucos desaparecendo até que, em algum momento, some de vez. Ele deixou de existir? Não. Apenas nós o perdemos de vista, mas além da linha do horizonte, ele continua, tal qual era antes. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. A existência da noção de uma vida seguida ao desencarne acompanha o homem desde que ele é homem. Hindus, egípcios, gregos, ela existiu ao longo da maioria das civilizações em diferentes culturas, dos tempos antigos aos atuais, descrevendo diferentes cenários. Conceitos religiosos também deram à vida após a morte diferentes configurações. Variam desde o sono profundo até o dia do juízo final, até o paraíso ou o castigo eterno, mas estes merecem alguma reflexão. O Deus que quer que seus filhos progridam infinitamente daria a uns décadas para conquistarem essa evolução e a outros apenas algumas horas e aos natimortos nem ao menos um segundo? E ainda que um homem vivesse 100, 150, 200 anos, seria esse tempo suficiente para que ele vencesse suas imperfeições e limitações, conquistando para sempre o chamado paraíso? Permitiria a perfeição divina, a mesma que criou galáxias e galáxias, que um filho desperdiçasse valioso tempo em sono profundo para ser julgado em definitivo de acordo com uma única existência no corpo carnal? Alguns desses conceitos falham sob a lupa da razão, porque um Deus que privilegia uns e castiga outros não poderia ser um Deus justo e de amor infinito, especialmente quando sabemos que o progresso é lei inexorável da natureza. A imortalidade faz jus à inteligência do Criador. Cada ser possui os rudimentos de uma inteligência que atingirá o gênio e tem a imensidade dos tempos para desenvolvê-la. Leon Denis, O Grande Enigma. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes, nos ensina Kardec em obras póstumas. Sendo o progresso lei da natureza e sabendo que a vida não dá saltos, então conseguimos compreender que o contínuo aprendizado e o progresso incessante do espírito também é o propósito na vida espiritual. Somente nos desenhos animados nós vamos encontrar a imagem do morto transformado em anjinho, tocando harpa e levitando ao céu. Resta ao recém-desencarnado seu contínuo progredir através do estudo e do trabalho no bem. Diz Emmanuel, no livro No Mundo Maior: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas.
Como é o despertar no mundo espiritual? São muitas as dúvidas, mas a doutrina dos espíritos nos traz esclarecimentos confiáveis sobre esse momento. E o primeiro deles é o de que não existe uma regra geral. A própria forma de desencarne, assim como o destino no mundo espiritual, dependerão das circunstâncias em que a morte se dá, da conduta em vida daquele que desencarna, assim como de seu grau evolutivo. Uma vez rompidos os elos que prendiam a alma ao corpo físico, o que vem a seguir depende da realidade psíquica, moral e espiritual de cada um. Partir para o mundo espiritual não necessariamente é uma libertação, e o lar espiritual conta com diversas realidades. Nas respostas dadas a Kardec, vamos encontrar que tanto o homem pode deixar a vida sem perceber, como um lampião que se apaga por falta de combustível, Livro dos Espíritos, questão 154, como vamos reconhecer citações de condições de intensa perturbação. Há, por exemplo, espíritos que podem sofrer com a decomposição do próprio corpo, por ainda estarem ligados a estes por laços fluídicos, assim como há aqueles que podem levar muito tempo para adquirir consciência do próprio desencarne. São alguns dos exemplos extremos. É racional conceber que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, mais dificuldade ele terá para separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento já durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ele é quase instantâneo. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso, descreve a questão 165 do Livro dos Espíritos. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou do profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 155A, vamos encontrar: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias. Em analogia, e somente para nossa compreensão, talvez pudéssemos comparar, mais ou menos, o despertar de um homem que acorda tranquilamente depois de uma satisfatória noite de sono a outro que acorda sobressaltado de um terrível pesadelo. Quanto ao tempo de duração dessa possível perturbação, a regra não muda, ou seja, não há igual para todos. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim como o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, eles se desatam, não se quebram. Nós recebemos apoio no momento do desencarne e do despertar no mundo espiritual. Somos acolhidos, não estamos sozinhos. Espíritos benfeitores e misericordiosos auxiliam esse momento de transição. Também contamos com a presença de espíritos amigos e familiares, obviamente daqueles que já possuam condições para prestar esse auxílio. Mas, naturalmente, precisamos compreender que o apoio maior ou menor da espiritualidade estará subordinado aos méritos do desencarnante. O que encontraremos no mundo espiritual? A cada um conforme suas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27.
O que se torna alma nos intervalos das encarnações? Pergunta Kardec na questão 224 do Livro dos Espíritos. E a resposta? Espírito errante que aspira a seu novo destino. Ele aguarda. Aqui se faz necessário um esclarecimento a respeito da palavra erraticidade, que costuma gerar equívoco. Chamamos erraticidade a vida espiritual no mundo etéreo, período entre as reencarnações, aonde o espírito toma consciência de seus erros e busca reparar-se, aprendendo em benefício do seu progresso moral e espiritual. Mas o sentido de erraticidade aqui não é o de produzir equívocos. Nos dicionários, a palavra errante pode referir-se à aptidão de ser nômade, de quem anda sem destino, de quem vive a vagar ou ainda aquele que não possui uma residência fixa. Também é definida como característica do que ou de quem erra, daí a palavra erraticidade. A erraticidade absolutamente não é símbolo de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvos da primeira ordem ou puros espíritos, que não tendo mais que passar pela reencarnação, não podem ser considerados errantes. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes, conforme seu grau de depuração. Em resumo, nosso padrão vibratório, cujos pilares são a justiça e a perfeição divinas, nos coloca nos lugares mais adequados ao nosso aprendizado espiritual. Cada um responderá perante a lei divina, segundo seu nível de adiantamento espiritual. Quanto tempo passamos na erraticidade? Já vimos que, encarnados ou desencarnados, todos temos um padrão vibratório e é ele que vai nos encaminhar para essa ou aquela morada no mundo espiritual, assim como é ele que vai definir o tempo que um espírito permanecerá na erraticidade até que lhe seja dada a oportunidade de uma nova encarnação. A questão 223 do Livro dos Espíritos nos ensina que, algumas vezes, a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo físico, porém, geralmente, isso só acontece após intervalos mais ou menos longos. Já nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. De quanto tempo um espírito precisa para se livrar das marcas que traz de seus erros, dos vícios do passado, das impressões químicas impregnadas em seu perispírito? De quanto tempo um espírito precisa para depurar-se e reconstruir-se de forma que aproveite positivamente a nova vida que lhe será oferecida pela misericórdia divina? De quanto tempo precisaremos para nosso reequilíbrio moral e emocional? Leve o tempo que for, ele mais ou menos torna-se secundário diante do fato de que sempre haverá uma nova chance. Existe vida antes da morte. Como vimos, o acolhimento no mundo espiritual estará de acordo com as necessidades de cada espírito, o que lhe for necessário ao seu aprimoramento espiritual. Tenebroso ou luminoso, dependerá de quem o habita. Só habita mundos mais pesados quem traz esse peso dentro de si. Daí a importância de tratarmos de nossa vida enquanto encarnados. Não há punição, mas há consequências. Nós iremos colher no nosso próprio campo a nossa própria plantação. No livro Quem Tem Medo da Morte, Richard Simonetti nos esclarece: não há lugar para o acaso na existência humana. Deus não é um jogador de dados a distribuir alegria e tristeza, felicidade e infelicidade, saúde e enfermidade, vida e morte aleatoriamente. Existem leis instituídas pelo Criador que disciplinam a evolução de suas criaturas, oferecendo-lhe experiências compatíveis com suas necessidades. Portanto, o que fazemos durante nossas vidas, o que fazemos com a oportunidade que nos é dada da reencarnação, define quem somos. Enquanto temos chances, devemos focar na urgência de uma reforma íntima. Existe vida após a morte? Existe.
Mas não devemos esquecer o foco de que é a vida antes da morte, eu repito, antes da morte, é que nos determinará futuros mais ou menos felizes. Celebre a vida, mas lembre-se, a verdadeira felicidade não está nesse mundo. E o que podemos fazer por nossos amores que partiram? No livro Quem Tem Medo da Morte, lemos: a Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades em favor da própria renovação, ou um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações passadas, uma prisão, uma expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores, uma escola para os que já compreendem que a vida não é mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde podemos viver em plenitude sem as limitações impostas pelo corpo carnal. Quando parte um ser querido, o primeiro que podemos fazer por eles é compreender que aquele adeus é momentâneo. Aquele que parte deixa para trás uma prisão cerceada pelas limitações de um corpo carnal e segue em direção à própria evolução. Viagem essa que, mais dia menos dia, será também a nossa. Exacerbamento da mágoa, inconformação, desespero geram fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção e promovem a sustentação artificial da vida física antes do desencarne, prolongando o sofrimento daquele que desencarna. O mesmo para aquele que já se desligou do corpo físico, quando essas emoções exacerbadas trazem também dor e perturbação. E como disse Chico Xavier, saudade é dor que dói dos dois lados. Em todos os casos, o recurso infalível é a oração. Sentimos saudade, não estamos mortos. Nossos amados não estão mortos, sentem saudade. Ou ainda, como nos disse Leon Denis, nesse momento, as influências magnéticas da prece, das lembranças, do amor, podem gozar um papel considerável e apressar o advento das claridades reveladoras que vão iluminar essa consciência ainda adormecida, essa alma em trabalhos de seus destinos. Tenhamos isso em mente. Em tudo há um propósito divino, e o reconhecimento desse propósito pode ser a escada que nos tira do abismo da dor. Tenhamos fé e confiança no porvir. No além, as famílias, os grupos de almas e os círculos de espíritos reformam-se segundo as leis de afinidade e simpatia. As altas missões da alma humana jamais cessam. É assim que a história eternamente recomeça e se torna cada vez mais universal. A lei circulatória que preside ao eterno progresso dos estados e dos mundos desenrola-se sem cessar em esferas e mundos cada vez mais engrandecidos. O trabalho dos povos na Terra nada é em comparação com esse labor harmonioso do universo. Lá em cima, nenhum empecilho material, nenhum obstáculo carnal enfraquece o voo. Nenhuma hesitação, nenhuma ansiedade, nenhuma incerteza. A alma vê o fim, sabe os meios, precipita-se no sentido em que se deve dirigir. Quem nos poderá descrever a harmonia dessas inteligências puras, o esforço dessas vontades firmes, o impulso desses amores mais fortes do que a morte? Tal é a vida celeste, tal é a vida eterna. São essas perspectivas que a morte abre definitivamente diante do espírito. Ó homem, compreende, pois teu destino, seu altivo e feliz de viver. Não blasfemes da lei do amor e beleza que abre diante de ti caminhos tão amplos e radiosos. Aceita a vida tal qual é, com as suas fases, alternativas, vicissitudes. Ela é o prefácio, o prelúdio de outra vida mais elevada,
onde planarás qual águia na imensidade, depois de haveres penosamente rastejado em um mundo material e imperfeito. Não é, pois, com hino fúnebre que devemos acolher a morte, e sim com um cântico de vida, porque não é o astro da tarde que se ergue cruel, mas a estrela radiosa da verdadeira manhã. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência. Torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo de onde deve sair purificado, pronto para missões futuras, maduro para tarefas nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em sua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unido a seres que amaste, que vivem e reviverão contigo.